O Felipe Coutinho e o novo coordenador-geral de seleções da CBF geraram polêmica ontem, afirmando que o Neymar é simplesmente indispensável para a seleção brasileira e que não existe seleção sem ele. Lembrando que há pouquíssimo tempo atrás, o próprio Dorival havia dito que o Brasil precisa saber jogar sem o Ney. Fica aí até o final que nós vamos te mostrar as palavras deles, com todos os detalhes, a retaliação de alguns jornalistas e eu vou querer saber de qual lado você está. Bom, para começar, se liga aí na divergência entre as palavras do novo coordenador-geral de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, com as palavras do Dorival Júnior. Bom, o Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar. Não dá para imaginar uma seleção ideal sem a presença do Neymar, né? Seria, né, até uma utopia. E assim, e o que a gente mais tem feito nesse momento, até, né, Formiga, não dá para a gente ficar avaliando como será, como seria, sem antes tê-lo, né, na plenitude da sua condição. Então, os nossos esforços, os nossos olhares e a nossa atenção estão realmente em acompanhar essa recuperação dele, né, dessa cirurgia realizada pelo Dr. Rodrigo Lasmar, enfim. E agora, né, com as revisões, o Dr. Lasmar ele vem nos dando esse feedback. E o que eu posso dizer que a última informação é que ele vem recuperando muito bem. Principalmente agora que voltou lá para a Arábia Saudita com uma rotina, né, de treinamentos, de recuperação. E eu posso te dizer assim que até bem pouco tempo eu trabalhava, né, com um jogador para mim que é extra classe e com uma idade muito mais avançada, que é o caso do Hulk. E os jogadores extra classe, eles não buscam ser diferentes dos demais na rotina e no dia a dia. Eles buscam ser diferentes dentro do campo, entendeu? Então, assim, eu tenho absoluta certeza que é isso que o Neymar busca, é isso que ele deseja, assim que ele realmente retomar a sua melhor condição. E bem, o Coutinho, que atualmente está jogando no Catar, deu uma entrevista para o Jornal Sport e também falou sobre o que ele acha do futuro do Neymar na seleção brasileira. Se liga aí nas palavras dele. Estamos falando de um dos melhores jogadores ativos do mundo. Ele sofreu uma lesão grave agora, mas com certeza voltará mais forte. Ele está cada vez mais próximo de voltar ao campo e com certeza tem muito a contribuir para a nossa seleção, para os clubes e para o futebol. Ele é o principal jogador do Brasil e nós, os brasileiros, temos que tê-lo em campo para tentar a sexta Copa do Mundo. Claro que temos grandes nomes, mas sinceramente é um pouco difícil de imaginar a seleção brasileira sem ele, por tudo que ele já fez ao longo de todos esses anos. E os comentaristas Mauro César e Casagrande detonaram essa opinião de que o Brasil ainda é dependente do Neymar. Se liga aí. O Neymar não fez nada na seleção brasileira, gente. Fez. O Neymar ganhou uma Copa das Confederações, que não existe mais. Tá? É um campeonato que não existe mais. A Copa América que ele não jogou, o Brasil ganhou. Sim. A todas que ele jogou, ele não ganhou. Só foi pra final uma vez e perdeu em casa. Copa do Mundo, ele também não conseguiu em 3. A primeira ele estava jogando muito bem e tomou aquela pancada covarde do Zuniga, né? Sim. Da Colômbia, que quebrou a costela. Aquela estava muito bem. As outras duas, pra mim, não. Né? Mas ele foi um cara muito acima da média até sair do Barcelona. Eu acho que depois que ele foi pro PSG, foi declínio. Imaginar uma seleção sem o Neymar, Mauro? Eu já imaginei a seleção sem o Pelé, eu não posso imaginar a seleção sem o Neymar, né? É que todo mundo que chega na seleção brasileira tem que meio que se reverenciar o Neymar, né? E ficar nessa coisa, quase que, ô Neymar e tal. O Neymar, ele ainda tem que ser visto como esse jogador imprescindível? Não é mais, né? Ele foi na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo ele foi nem o melhor jogador brasileiro. Ele fez um golaço, uma jogada que ele tentou N vezes. Até deixando de passar a bola para companheiros. Né? E um gol que não adiantou nada, acabou o Brasil sendo eliminado. O Neymar não está jogando, está machucado. Veio para o Brasil, para a América do Sul, jogar para a seleção, contrariando o seu clube na Arábia Saudita, se machucou para a seleção, não jogou ainda. Quer dizer, o time dele vai bater um jogo para o time do Al Hilal, do Jorge Jesus, bateu o recorde, né, de vitórias consecutivas. Ele não participa dessa marca histórica. Isso é histórico mesmo, né? Queiramos ou não. É histórico se conseguir, né? Ao contrário de outras versões de coisas históricas aí. Então, assim, eu acho que o Brasil tem que pensar assim em montar uma equipe sem o Neymar. E não depender do Neymar. Que Neymar é esse que as pessoas estão esperando? O Neymar que não existe, gente. O Neymar que no futebol europeu não tem nem espaço nos principais clubes. Por isso foi parado no futebol saudita. Do ponto de vista financeiro, a carreira dele é um sucesso retumbante. Parabéns, palma para ele. Tudo ganha muito bem e tal.
Mas do ponto de vista esportivo, o Neymar, o tempo está passando e ele não virou aquilo que se esperava. É um jogador, é um craque, mas cujo alcance, o êxito na carreira é muito mais do imaginário das pessoas do que da vida real. É uma pena. Eu acho um grande desperdício, mas é incrível que todo mundo tem que falar isso, né? O Rodrigo Caetano poderia falar, o Neymar é um jogador sensacional, mas ele está machucado. Então o Brasil tem que montar seu time não contando com o Neymar. Se amanhã o Neymar estiver bem, né, e naturalmente ele é capaz, né, jogando bem inteiro, fisicamente bem, ele pode se impor e ganhar a posição no time, naturalmente. Mas nesse momento não tem Neymar, amigo. O Neymar está voltando de uma lesão. Tem 2 jogos agora que são assim, raríssimas oportunidades agora no mês de março, né? Dia 23, jogo na Inglaterra contra os ingleses, e dia 26, jogo contra a Espanha em Madrid, né? Então o Brasil vai poder jogar, o Dorival vai estrear jogando. Olha só que sorte que ele tem. Só é azar pelo desafio, mas é sorte porque vai testar de verdade. Não vai ficar jogando com a Bolívia, com a Venezuela só, né? Ou com o Paraguai. Vai jogar contra seleções importantes do futebol mundial. E você conta com o Neymar? Não conta, não tem Neymar, cara. Como é que faz? O Brasil ganhou a Copa América sem ele e perdeu com ele. As 2 últimas foram aqui no país. O Brasil ganhou sem ele e perdeu com ele. Aquela da pandemia, ele estava em campo. E perdeu com ele. Ele não é que seja culpa dele, porque perdeu, não é isso. Mas o fato dele não estar presente não inviabilizou que o Brasil conquistasse um título e perdesse o outro e perdeu a Copa do Mundo também. Então fica parecendo assim que... Gente, o Neymar não é para a seleção brasileira o que o Messi é para a seleção argentina, por exemplo. Mas assim, nem 1%. 1%. Não é. E pessoal, antes da gente continuar, se liga nisso. Eu criei esse canal aqui faz mais ou menos 1 ano e meio e olha só quanto eu já faturei com ele até hoje. Mais de 117 mil reais, sendo 13 mil só no último mês. Se você quer aprender a fazer um canal igual o meu e ganhar dinheiro falando de futebol sem precisar aparecer usando só 2 horas por dia de qualquer lugar que você esteja, eu preparei uma aula completa de 2 horas ensinando como você pode fazer exatamente tudo que eu faço e lucrar tanto quanto eu ou até mais. O link para essa aula completa vai estar no primeiro comentário fixado desse vídeo. Bora voltar ao vídeo então. E bem, o fato é que sendo fã do Neymar ou não, ninguém pode negar que se tem uma opinião que está crescendo no Brasil a cada dia é que não dá mais para depender dele. Pelo menos até a Copa de 2022 ainda víamos a maioria das pessoas acreditando nele, pois ele ainda jogava na Europa e quando conseguia atuar fazia bons números por lá. Entretanto, desde agosto de 2023, quando ele escolheu se transferir para o Al Hilal e depois ainda sofreu a grave lesão no joelho, cresceu muito o número de pessoas dizendo que ele já era, que não dá mais pra seleção depender dele e afins. Inclusive eu mesmo já disse que acredito que o próprio Dorival pensa assim e por isso logo na primeira entrevista como treinador da seleção falou que precisamos saber jogar sem ele. Basta ver que uma página nas redes sociais divulgou essas palavras do Coutinho e assim a gente vê que o tom da maioria dos comentários era comprovando esse crescimento que eu falei. Se liga. Discordo totalmente. Temos tempo de construir uma seleção forte e competitiva nesse ciclo sem depender de Neymar. Um ex-jogador em atividade falando de outro ex-jogador em atividade. Simples assim. O Neymar tem muita capacidade e qualidade, mas não quer mais saber de futebol. Só não vê quem não quer. Um aposentado falando do outro. Chega a ser engraçado, Coutinho falando do Neymar. Se o Brasil depender desses dois aí, então é melhor nem se classificar. Depois de perder para as poderosas Bélgica e Croácia, dessa vez não passamos nem da primeira fase. As piores decisões que abalaram a seleção brasileira. Neymar indo pro PSG e Coutinho indo pro Barça. Era para serem os principais jogadores da seleção por muito tempo. Lembrando que o Dorival já terá 2 bons testes agora no final de março antes da Copa América. No dia 23 o Brasil enfrenta a Inglaterra e no dia 26 a Espanha, que são sem dúvidas 2 das melhores seleções do mundo hoje, e assim teremos como testar como está verdadeiramente o time do Brasil, sem o Neymar, jogando contra bons times e não contra seleções como Panamá e Honduras como sempre. Mas bem, agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Com o Neymar jogando na Arábia Saudita e tendo sofrido uma das piores lesões que um jogador pode sofrer, ainda dá pra seleção brasileira depender dele e esperar algo pra Copa de 2026? Ou você acha que o Dorival tem razão sim, que já tem que preparar o time sem considerar ele como um jogador importante? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso e o porquê, e se você não viu o Ancelotti ontem falando da agressão do Vini Júnior ao jogador rival, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Confere lá que tá show de bola também.